Olá pessoal, tudo jóia? O vídeo de hoje vai trazer um pouco sobre a urbanização mundial, né? E quando pensamos em urbanização, a primeira relação, né, é com o conceito de cidade que nós temos que definir, tá? Porque em latim, né, cidade, urbanização significa urbs. E podemos definir então cidade como sendo aí a concentração de um grande número de pessoas em determinada porção de espaço geográfico, tá? Onde então nelas se estabelecem relações sociais, econômicas, que é toda essa questão do trabalho, e sociais também, todas as questões culturais, a forma de produzir e tudo é cultura, questões econômicas de como essa população vai se sustentar ali, dentro de um sistema, né, com as suas instituições que são estabelecidas, e de prestação de serviços. Tá? Podemos aí definir cidade utilizando dois critérios: o demográfico quantitativo e o político administrativo. Tá? Então vamos ver a diferença de cada um. Então, de acordo com o critério demográfico quantitativo, tá? A existência ou não de uma cidade está diretamente relacionado ao número de habitantes que essa cidade possui, né? E cada país, então tem que analisar e pesquisar como funcionam as leis em cada país, né? Porque cada um deles estabelece um número específico para a definição de cidade. Trazer o exemplo aí. O Canadá, por exemplo, né? Se um território possuir 1.000 habitantes, esse já pode ser considerado uma cidade. Na França, esse número passa para, por exemplo, 2.000 habitantes. Né? E na Grécia, para ser considerado uma cidade, tem que ter mais que 10.000 habitantes. Né? Então, essa é a questão quantitativo, demografia, pessoas, a quantidade de pessoas significa esse demográfico quantitativo, certo? Já o critério político-administrativo, que nós utilizamos no Brasil, não leva em consideração um número específico de habitantes, tá? Basta que seja sede de um município. Tá? Aí nós podemos trazer exemplos, né, para ver isso. Nós temos cidades com milhões de habitantes, no caso das nossas capitais, né, que são todas de uma certa forma, comparada a cidadezinhas do interior muito grandes, né? Tem milhares de pessoas, milhões de pessoas, e nós temos outras pessoas com 1.000 pessoas, por exemplo. Né? E mesmo assim, né, embora essa tamanha diferença populacional, ambos são considerados cidades. Ponto. Né? Isso foi para trazer um pouquinho essa diferença, tá? Então, trazer um pouco a ideia também, vamos entender um pouco história, assim, né? De onde é que surgiram essas cidades. Então, as cidades mais antigas, elas vão surgir aí há cerca de 6.000 anos atrás, né? Ao longo dos vales aí, dos rios Tigre e Eufrates, do Nilo, do Indo, né? E nessa época, as cidades já possuíam uma certa importância política, econômica e social, porém, né? Só será a partir do século XVIII que o processo de urbanização vai ter realmente um início, porque até então tivemos vários processos aí da antiguidade, passando aí pela Idade Média, depois pós-Idade Média, e ficamos aí no período das grandes navegações, onde as cidades começaram a se restabelecer e começaram a ter novamente uma importância maior, mas só vai ser então no século XVIII que esse processo de urbanização terá um início mesmo mais acentuado, mais reconhecido. Tá? E por que será? Então, vamos ver o porquê. Então, o processo de urbanização ele vai estar diretamente relacionado ao aumento da população urbana, né? Em relação à população rural. Isso é outra coisa que nós temos que entender. Tá? Portanto, quando a população de um determinado lugar supera os 50%, né, do total de habitantes,
dizemos então que esse espaço ele vai ser urbanizado. Isso é um detalhe bem importante, né? Quando tu tem um município, por exemplo, né, ou um local, e tu tem mais que 50% dessa população que vive naquele espaço demarcado, vive na cidade, né? Então tu tem o espaço urbanizado nesse sentido, tá? E no final, para ter uma ideia, assim, no final então do século XVIII, apenas 3% da população encontrava-se na área urbana. Né? E com a primeira revolução industrial em meados do século XVIII, então essa porcentagem foi se modificando e o deslocamento da população do campo para as cidades em busca de emprego vai aumentar consideravelmente, né? E isso, e aí esse êxodo ele funcionava aí com fatores de repulsão da área rural, né? Baixos salários, concentração fundiária, né? Que é a concentração de terra na mão de poucos, então milhares de hectares, grandes fazendas era um dono e tinha dezenas, centenas de pessoas trabalhando ali com baixo salário. E outra coisa que também vai vir no século XVIII vai ser a mecanização do campo, né? Onde as máquinas, cada vez mais modernas, vão substituindo a força braçal. Tá? E em meados do século, então, outro detalhe, né? Então, em meados do século XIX, também durante a segunda Revolução Industrial, cerca já de 15% da população já se encontrava vivendo em cidades e nos centros urbanos, então os fatores de atração não se resumiam aí ao processo de industrialização, mas também à expansão do setor de serviços. Detalhe, gente, isso é uma porcentagem ainda aí, um histórico mais direcionado na Europa, né, gente? Tá? Então, relacionado na Europa. Por quê na Europa? Porque é lá que vai se desenvolver o processo industrial, né? A Revolução Industrial vai se dar na Inglaterra em meados do século XVIII, né? Com o uso do carvão como fonte de energia, né? Os teares vão começar a ter motores e vão produzir muito mais em menos tempo. Então, assim, tem todo esse processo se desenvolvendo e que vai dar essa alavancada aí nesse processo de urbanização. Então, a industrialização ela vai vir com tudo. Depois, meados do século XIX, então na segunda revolução industrial aí, com a invenção então do motor de combustão interna, já sendo abastecido com combustíveis também fósseis, né? Com diesel e querosene, o que vai acabar acontecendo? As máquinas vão ficar cada vez mais rápidas ainda, né? Então, e até o transporte vai se tornar mais rápido também com esses motores. Então, é todo um processo que vai se aí espalhar pelo mundo. E aí tu tem essa porcentagem sendo construída aí de acordo com esse desenvolvimento industrial, tá? E também não podemos esquecer, além da Revolução Industrial, das fases da Revolução Industrial, né? Que após a Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, né, pós 1945, com a globalização, tá, que vai ganhar ênfase, as multinacionais e as transnacionais, nós vamos ter aí o quê? Uma onda de migrações. Mas essa não foi motivada diretamente pela industrialização. Houve aí também, em muitas vezes, né, por parte dos migrantes, um êxodo rural, um fascínio aí pela vida urbana, né? Com melhores condições de vida, oportunidades de estudo e trabalho, a própria questão do lazer, questão de instituições de saúde mais próximas ao local que tu mora, ter a garantia de um salário fixo, né? Então tudo esse fascínio ele acabou atraindo também muitas pessoas pós a Segunda Guerra e a construção desse modelo globalizado de mundo, né? Então isso nos leva aí à atualidade, onde mais da metade da população mundial hoje vive em cidades e o modo de vida urbano industrial foi o princípio responsável aí pelo deslocamento de grande parcela das populações das áreas rurais. Por exemplo, nos países da América do Norte e Europa, a urbanização atingiu níveis, né, elevadíssimos. Então, existem países aí que ultrapassam uns 90% de urbanização de pessoas. Mais de 90% da população vive em cidades, né?
que é o caso aí da Bélgica. Tá? Já na Ásia e na África, os níveis de urbanização ainda são muito baixos. Isso hoje, pois a maior parte ainda da população vive na área rural, em função da economia desses países ainda estar baseado muito na atividade do setor primário, na produção de matéria-prima, né, para as regiões mais industrializadas, né? Mas nós não podemos aí cometer um erro de acreditar que todos os processos em todos os lugares foi igual, tá? Ele não foi, tá? Então assim, ó, o processo de urbanização, por exemplo, dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela vai apresentar uma diferença muito significativa e que estão diretamente relacionados aí ao processo de industrialização. Tá? Então, nos países desenvolvidos, né, o processo de industrialização ele passou aí por diferentes etapas. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa da Revolução Industrial. Né? Teve várias revoluções aí. E foi o que? Evoluindo gradativamente. Então, consequentemente, o processo de urbanização, né, como a industrialização ela também foi um período que foi se adaptando. Por exemplo, a primeira fase da Revolução Industrial foi meados do século XVIII, né, por volta de 1770. Depois a segunda fase foi só lá em 1860, meados do século XIX. Então aí teve um século de mudanças, de adaptações, de transformações. E a terceira fase da Revolução Industrial aí foi durante a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Então assim teve mais praticamente um século de novo de mudanças, transformações, tá? Então, ele vai acompanhar um ritmo, esse desenvolvimento. As pessoas vão acompanhar esse ritmo, né? E isso vai fazer, então, com que milhares de pessoas fossem migrando para as cidades ao longo de todo esse processo. Então, a urbanização dos países desenvolvidos, ela vai ser extremamente lenta, né? E gradativa, assim como a industrialização, tá? E por que é importante ressaltar isso? Que teve esse período de séculos aí nessas transformações. Por quê? Com o êxodo rural através da industrialização, tá? Da mecanização, enfim, tudo que acabou acontecendo, do baixos salários, né, e da concentração fundiária, automaticamente as cidades que foram crescendo dentro desse processo de urbanização causados pela industrialização de primeira mão, e foi um movimento lento e gradativo, essas áreas, né, as pessoas ou as instituições, a organização desses locais, desses núcleos aí, teve tempo para se desenvolverem infraestruturas urbanas, né, para ir atendendo. Mesmo que alguns livros a gente lê às vezes, péssimas condições de vida do operariado no início da Revolução Industrial, sim, mas teve um processo de transformação e de modificações que levou-os até hoje, né? Então, para a melhora nesse sentido, tá? E já nos países subdesenvolvidos, a urbanização também acompanhou um ritmo da industrialização, mas no pós-Segunda Guerra Mundial, nós não tivemos aquela primeira e segunda fase, né? E esse processo ele vai acabar acontecendo em um processo aí curtíssimo de espaço de tempo, se comparado, né, às revoluções promovidas na Europa ao longo então, do século XVIII, XIX e no século XX. Tá? E com isso é extremamente possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida aqui e desordenada, né? Por quê? Porque as cidades que receberam grandes fluxos migratórios não se encontravam aí preparadas para o rápido crescimento urbano, tá? Que foi assim, em questão de uma década, as cidades incharam, tá? Enquanto que na Europa levou séculos. E isso vai causar o quê? A formação de espaços segregados, né? Então, nós vamos ter aí as favelas nos grandes centros urbanos, né? As periferias, que são características marcantes dos espaços aí urbanos dentro dos países subdesenvolvidos, né? E aí onde se observa o quê? A reduzida oferta de água encanada, a rede de esgoto, pavimentação de vias. Então, é extremamente preocupante esses espaços causados, né, por essa aceleração aí do processo industrial.
E aí nós podemos destacar outros problemas também encontrados nas cidades dos países subdesenvolvidos, né? Os elevados índices de desemprego que acabam acontecendo, né? Aumento da violência urbana, um crescente, né? E um inchaço aí de uma economia informal, tá? Aquela questão de não ter ligações diretas com a Previdência, né, com uma carteira assinada nesse sentido. Então, a informalidade do trabalho também acaba crescendo nos países subdesenvolvidos. Tá? Por isso, gente, tá? Devido a essa diferença da urbanização e da industrialização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, por isso é muito complicado querer fazer comparações do desenvolvimento, por exemplo, no desenvolvimento do sistema capitalista, ambas desenvolvidos e subdesenvolvidos, a questão do desenvolvimento econômico, a questão do desenvolvimento social entre países, né, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Porque esse comparativo, se não analisado pelo viés histórico, né, ou de transformações históricas para o entendimento no presente, ele se torna extremamente falho e errado, porque não foi igual. Por isso é muito complicado. Ah, porque lá funciona, porque lá sim, sim funciona. Mas não é por isso que nós temos que também aqui ficar no erro, né, batendo. Mas assim, teve um processo de transformação social, um processo de transformação cultural, um processo de transformações nas tecnologias, nos avanços no entendimento e tudo. E aqui simplesmente veio e foi instalado e agora todo mundo né, vai ter que se adequar em cima disso. Então, isso nós temos que ainda passar por esse processo de transformação, né? E todo esse processo aí, então, de industrialização, de guerras, fascínio pela urbanização, ela vai trazer uma mudança no perfil das cidades com maiores concentrações populacionais no mundo, né? Então, durante a década aí de 1970, as maiores concentrações populacionais encontravam-se em cidades de países desenvolvidos. Então, assim, ó, das 10 maiores concentrações urbanas, 6 localizavam-se em cidades dos Estados Unidos, por exemplo, da América, e na Europa e Japão. Né? Das 10 maiores, 6 estavam nessas 3 regiões. Atualmente, essa realidade mudou. Né? Então, nas últimas projeções aí que estão sendo feitas, das 10 maiores cidades do mundo, hoje, né, em termos populacionais, 8 estão localizadas em países da África e da Ásia. Né? Então, assim, aquela busca, né? Aquele fascínio ainda, às vezes até em questão de recorrer àquele espaço para a sobrevivência, está mais presente nos países subdesenvolvidos. Tá? E aí entram várias outras coisas, né? A questão de várias regras e leis trabalhistas, a questão do custo de vida, a questão do salário, o custo da mão de obra, o custo da matéria-prima, então tudo isso acaba, a própria concentração fundiária que acaba acontecendo nos países subdesenvolvidos e que também vai expulsando, né, pessoas para as cidades, enquanto que aqui abastece o mercado e aqui a população precisa sobreviver. Então, mas enfim, isso são coisas para próximos vídeos, certo? Espero ter ajudado. Um forte abraço.